Nesse vídeo, eu acho que é a parte 2 ou a segunda parte que eu vou falar do meu tratamento medicamentoso para ansiedade. Tô aqui com a caixinha. Esse é o medicamento que eu tomo. Falei com vocês no vídeo anterior que eu faço terapia há mais ou menos aí uns 3 anos. E no final do ano passado, vou abrir uma coisa muito pessoal pra vocês também, né? Cheio de coisas pessoais, não é à toa que esse é o meu canal do YouTube pra você, compartilhando isso com você. Quem sabe você tá passando pela mesma coisa. Só que eu cometi um erro. Eu já gravei uns 4 vídeos e nenhum deles eu pedi pra você curtir, nem deixar um comentário, nem seguir esse canal pra me ajudar. Gente, pelo amor de Deus, isso tem que ser óbvio. Então, preciso do seu apoio, né? Eu não vou crescer sozinha, eu não vou crescer sem visualização. Então, pelo amor de Deus, não custa nada. Dá um like aqui, compartilha o que você tá pensando. Nossa, o que esse vídeo impactou na sua vida. Segue esse canal pra eu empolgar ali, pra eu conseguir monetizar, tá bom? Então, no vídeo anterior, eu compartilhei que eu fazia terapia. E aí, uma coisa é a vida, tá? Eu tinha muito preconceito com medicação. Eu tenho ainda um pouco de preconceito com medicação, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ser mais natureba a nível de remédios. Eu nunca fui uma pessoa de tomar remédio para dor de cabeça. Mulher, nunca tomei anticoncepcional, nunca, sei lá, tomei 3, 4 meses na minha vida, depois nunca mais. Comecei dor de cabeça nada, azia. Eu nunca fui uma pessoa de tomar remédios. Tanto que eu lembro que eu tinha uma colega muitos anos atrás, na época do cursinho pré-vestibular, que ela ficava maluca, assim, que às vezes eu tava com dor de cabeça, ela falava, toma esse remédio. E era uma coisa, parece milagrosa, com 5 minutos ali a minha cabeça parava de doer, porque o meu organismo não era acostumado com esses remédios. Então, quando surgiu na terapia o meu diagnóstico, eu não sei se tá gravando do mesmo jeito, porque apareceu aqui que a bateria tá acabando. Quando eu ganhei o meu diagnóstico, ganhei, né, um presente, que eu tenho transtorno de ansiedade, né? E aí, a minha psicóloga falou, eu custei aceitar, porque, por exemplo, gente, a gente fala, eu tô com ansiedade, eu sou ansioso, isso, aquilo. Só que eu nunca imaginei que a ansiedade podia causar as coisas que ela causa. E é uma coisa muito louca. Eu sempre, quando eu comecei a fazer terapia, não é que eu sempre soube, eu sentia que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí eu falava como psicóloga, não, mas qual que é meu diagnóstico? Eu perguntava, eu questionava. Tem alguma coisa errado? Será que é o TDAH? Será que é isso? Será que é aquilo? Porque eu sentia que tinha alguma coisa de errado. E aí, quanto mais eu tomo consciência da ansiedade, mais eu vejo o quanto a ansiedade, quando ela é diagnosticada como transtorno, que ela pode prejudicar a sua vida quando ela não é tratada, tá? E aí eu vou trazer nesse vídeo um pouquinho pra você sobre isso. Então, assim, no final do ano passado, a minha psicóloga falou, olha, Gabi, tem um transtorno de ansiedade e a gente tem que fazer o tratamento medicamentoso. Gente, eu tentei o máximo que eu podia não utilizar remédios porque eu tinha esse preconceito. E é muito maluco, né? Que um dos meus clientes é um psiquiatra e eu aprendo todo dia da importância de remédio para vários outros tratamentos. E eu concordo, não, é isso mesmo, tem que tratar com remédio mesmo, mas quando era pra mim, tinha todas aquelas crenças que eu falei no outro vídeo, dentro que fazia mal, ou então você tem a sensação ali, nossa, eu preciso tomar remédio? Eu sou uma pessoa maluca, ou algo do tipo, e não tem nada a ver com isso, né? Se tem uma frase que parece ser clichê, que psiquiatras e psicólogos falam se você tem um problema no coração, você vai fazer um tratamento de remédios para aquele problema, né? Ou de pressão ali e tudo mais. Se você tem alguma dor, você vai tomar um remédio para aquela dor. Não sei o quê. Mas quando o assunto é da mente, a gente acaba tendo esse preconceito e fugindo disso, né? Isso se chama estigma. Olha que palavra bonita. E aí, eu tinha esse medo, na verdade. Eu queria me curar de maneiras naturais. Eu não queria precisar de tomar remédio, nem nada do tipo. Aí teve um dia que minha psicóloga compartilhou comigo na sessão que ela também fazia tratamento para ansiedade e ela tomava remédios. E aí aquilo me deu um choque, que eu falei assim, meu Deus, se ela, que é uma pessoa que eu admiro, que eu vejo a carreira, que eu vejo o desempenho profissional dela, se ela toma medicação, por que eu não vou tomar? Né? Foi um grande exemplo, porque é uma pessoa que tem autoridade, né? É uma pessoa que eu vejo com relevância, é uma pessoa que eu vejo que é baseada na ciência, que a pessoa estuda, que ela tá ali fazendo várias formações para ficar cada vez mais adequada ali às necessidades dos pacientes dela. É uma pessoa que eu confio muito. Então isso meio que abriu ali, eu falei, tá, vamos tomar a medicação. E aí, gente, é uma coisa muito louca. Eu falo, não sinto nada, isso não mudou nada. Só que quando eu fiquei sem a medicação, aí você vê que muda sim.
porque o maior preconceito que eu acho que eu tinha com a medicação para ansiedade, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um medicamento, Brintellix. O que eu aprendi, né, com os meus clientes com a produção de conteúdo para psiquiatria? Esse remédio, ele é comumente usado na depressão. Só que o remédio, ele não trata a doença, ele trata os sintomas. Então, é comum as pessoas usarem medicamentos que vão tratar os sintomas. Então, o medicamento ali que fala que é para depressão, mas ele trata os sintomas de uma ansiedade ou de qualquer outro transtorno. Funciona assim, com medicamentos quando é assunto da mente ali, quando está relacionado com saúde mental. E aí eu comecei a fazer esse tratamento, se eu não me engano, em novembro. Por quê? Com a terapia semanal, o que a gente analisou, né? Quando a vida vai começando a resolver, quando você vai começando a lidar com as questões, aí você vai indo mais profundo, você consegue observar coisas que passaram batido. E eu, como uma profissional que trabalha por conta própria, o que eu percebia? Vinha um desânimo em mim, isso desde quando, sempre foi assim, desde que eu me lembro com a agência, mas principalmente depois que meu noivo faleceu, que eu já contei no vídeo pra vocês. Procure no canal que vocês vão achar essa história. E aí, o que eu percebia? Eu contei isso no vídeo na época também. Eu tinha os meus clientes, eu tinha que levantar e produzir, eu tinha que fazer as entregas, mas eu não conseguia. Eu deitava na cama, eu sabia que eu tinha que entregar, e eu não conseguia. E eu perdi clientes por causa disso. E beleza, passou, eu consegui superar isso, só que quando a gente começou a analisar a minha semana, a gente notou que pelo menos uma vez por semana eu ficava uns 3 dias ali, naquele desânimo. É estranho, eu não chorava, não tava triste nem nada, mas eu simplesmente ficava deitada assistindo série. Eu sabia que eu tinha que entregar as coisas pros clientes, eu sabia que estava atrasada, eu sabia que era antiprofissional, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito certinho, mas eu simplesmente não conseguia. Era tipo uma fadiga, um cansaço mental, não sei dizer pra vocês, e a mente desligava. E aí a gente começou a observar que isso acontecia toda semana. Teve algum episódio que chamou mais atenção, eu compartilhei isso com ela em terapia, com a minha psicóloga, e ela falou, vamos observar. E quando a gente observou, meio que eu comecei a notar, e a gente percebeu que semana tem 7 dias, eu ficava ali pelo menos uns 3, 4 dias parada, sem conseguir produzir. E aí, quando eu percebi isso, quando eu percebi que realmente estava impactando no meu trabalho, que eu estava perdendo dinheiro por isso, e eu já tinha saído do trabalho, e eu tenho o digital, ele tem que dar certo, não tem plano B, eu falei assim, não, então tá bom, vamos começar com a medicação. E quando eu comecei com a medicação, até hoje, esses episódios aconteceram, tipo assim, 1 ou 2 vezes. E o que eu percebi? Existem gatilhos por trás. Às vezes eu pegava alguma demanda que era muito difícil, eu achava que eu não ia conseguir, aí a ansiedade travava a mente, eu não conseguia produzir. Ela era como se ela me paralisasse. E a medicação, ela cortou isso. Gente, não mudou nada a Gabriela, não mudou nada a personalidade, não fiquei mais lenta, não fiquei mais rápida, não fiquei mais produtiva. Eu sou eu com todos os defeitos, todas as qualidades, só que tem algumas coisas, a principal, ontem, né, eu fui no médico renovar a receita, e aí eu fiquei pensando como era. Hoje em dia eu não tenho esses momentos, esses 3 dias que eu passo como se fosse com a mente desligada, sem conseguir produzir, sem conseguir fazer nada. Quando tem algo muito difícil para eu fazer, que gera ali uma certa ansiedade, ela existe do mesmo jeito, tá? Não é só porque eu faço tratamento medicamentoso que essa ansiedade não existe, que eu não tenho mais sentimentos, que eu não fico ali agitada, desesperada, que eu não fico triste também, né? Que eu fico sem motivação, sem essa vontade de fazer as coisas. Ela existe ainda, só que é bem menos intenso, é bem menor. E aí, por exemplo, desde que eu comecei essa medicação, esses episódios de paralisar aconteceu 1 ou 2 vezes porque teve algo muito grande, teve um gatilho muito forte. Só que com as ferramentas da terapia, eu consegui ali, de certa forma, lidar e sair mais rápido desse, vamos chamar um transe, que como se fosse um transe ali, uma paralisia, sei lá, parece que o meu cérebro ele só queria descansar, assim, descarregar, e eu ligava uma série e ficava ali, pronto, me dava o que eu precisava. E aí a medicação ajudou muito nisso. E uma coisa que eu percebi ontem, né? Quando eu tinha alguma coisa que eu ficava insegura, geralmente no trabalho, tá?
que eu ficava muito insegura, que eu ficava com medo de não conseguir, ou que eu não ia ser boa o suficiente, ou uma reunião que eu tinha que falar de algum resultado ruim, algo que mexesse com a minha ansiedade, eu tinha a mania ali de tentar correr daquilo. Aí eu protelava e acabava não fazendo, entregando com atraso, ou então fazendo em cima da hora. Ainda acontece de algumas coisas eu entregar em cima da hora, só que eu percebi que hoje em dia, quando tem esse algo difícil, eu consigo vir para mim mesma. Aí não é só a medicação, é o trabalho que eu tô desenvolvendo também na terapia. Eu consigo, olha, vamos fazer? Vamos já fazer isso logo no começo do dia, para não ter que ficar enrolando, vamos encurtar esse sofrimento. E aí faço, acontece e dá certo, sabe? É muito legal ver isso. Eu tinha algumas questões que a ansiedade trazia para mim. No futuro a gente pode até falar sobre isso, hoje em dia ainda não, tá? E me incomodava muito porque mexia muito na percepção que terceiros tinham de mim. E aí, com o medicamento, isso melhorou bastante também. Ainda existe, só que melhorou muito. Então, assim, era algo que sempre me incomodou. Só que eu falava, não, tem algo errado, eu preciso de um diagnóstico, porque isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Gente, saber que a ansiedade mexe tanto no corpo, na mente, no seu dia a dia. E aí, hoje em dia, ontem, que eu, depois de quantos meses, né, que eu já tô fazendo esse tratamento com o remédio, que sem esse remédio não seria possível eu talvez conquistar as coisas que eu conquistei, fazer o que eu consigo fazer hoje tão tranquilamente. Antigamente eu até fazia, só que é uma palavra que a gente usa, me custava muito. Vamos exemplificar. Tem uma atividade X. Antes do tratamento com remédio, mesmo fazendo terapia há muito tempo e sabendo como lidar, tendo as ferramentas para lidar, antes do remédio, para fazer essa coisa X, eu gastava tanta energia, que no final do dia eu tava esgotada. Era como se a bateria da minha mente tivesse descarregado. E aí eu entrava naqueles modos que eu expliquei para vocês. Hoje, com a medicação, eu faço, não é tão simples fazer, me gasta, só que não é coisa que paralisa meu dia. Eu consigo fazer e seguir a vida adiante. Então, assim, eu fiz esses 2 vídeos trazendo algo muito pessoal. Um foi como a terapia me ajudou a melhorar nos negócios e esse é sobre o medicação, né? O remédio para ansiedade, o quanto ele me ajuda a trabalhar melhor. E aí existem vários transtornos aí que podem impactar no seu rendimento no trabalho. Eu era uma pessoa que... eu sou uma pessoa muito estressada, né? Eu acho que a profissão que eu tenho é uma profissão muito estressante. Por mais que eu goste, é muito estressante. Eu acho que todo trabalho é estressante. Só que a gente trabalha muito com dados, muito com números, muito com resultados, né? E a gente acaba colocando esses resultados como nós. Então, se o resultado é ruim, eu sou uma profissional ruim. Não é bem assim, né? Mas a mente é a mente. Então... existem várias coisas que podem prejudicar aí o seu desempenho no trabalho. E o que eu te aconselho a fazer? Se você sente que te custa muito, se você sente que você passou por alguma coisa que eu tô te contando, procura um psicólogo. Não é um investimento barato achar um bom psicólogo, só que é um dos melhores investimentos que eu faço. Hoje eu tenho ciência disso, eu já parei, já voltei, tá, gente? Tive dificuldade financeira, não conseguia, mas minha psicóloga, ela sempre teve um tato com isso, tá? A questão financeira, quando eu muito precisei, ela, olha, paga ali de outras formas, fazia formas diferentes para eu pagar que me ajudavam. É um valor caro, eu acho, um valor alto, né, a nível de saúde, só que é um investimento que me traz também muito retorno financeiro. Quanto mais eu melhoro as minhas questões, mais dinheiro eu consigo fazer. Maluco, né? Se você quiser, compartilhe aqui a sua experiência com algum transtorno que você tenha, como você lida e como isso impacta no seu trabalho. Eu vou adorar te ouvir e te agradeço por me ouvir também, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!